Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus. Estou aqui de volta com mais um estudo aí. E o título desse estudo é: quem são os filhos da bênção e os filhos da maldição? Quem são os filhos da bênção e quem são os filhos da maldição? Esse é o tema do nosso estudo de hoje, amados. Esse tema é uma pergunta da irmã Creuza Soares, de São Paulo. Ela perguntou: irmão André, em Apocalipse 13:8 está falando que alguns não foram escritos no livro da vida. Quem são esses? O senhor pode explicar para mim? Então, abençoado, o tema do estudo será, vamos começar aqui em Apocalipse 13:8. Ele diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Adoraram-na. Então, começa a dizer que adoraram alguma coisa, né? E todos que adoraram, cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Todos que adoraram essa tal coisa, né? E adoraram-na. Vamos chegar lá para ver o que significa isso, né? Todos esses que adoraram-na, seus nomes não estão escritos no livro da vida. Aí João coloca aqui: do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esse do cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, muitas pessoas fazem confusão com isso. Mas Jesus não morreu no madeiro no ano 33? Como o cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo? Amado, cordeiro, eu vou explicar para você que aqui não está falando de Yahshua. Apocalipse 17 é bem claro, tá bom? Vamos lá depois. Espera, calma aí. Cordeiro remete uma figura de linguagem que significa sacrifício. Sacrifício. Eles sacrificaram o livro da vida, ou seja, sacrificaram o bem, sacrificaram a boa palavra de Deus, sacrificaram a boa vontade de Deus, sacrificaram tudo aquilo de bom que Deus trouxe para a humanidade. E esse sacrifício, essas pessoas que fizeram esse sacrifício, conta, né, desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, desde os primeiros homens, é o que está se referindo aqui. Desde os primeiros homens que adoraram-na, está escrito aqui. Mais adiante nós vamos ver que João usa no Apocalipse 17 a palavra besta. Besta. João está nesta época aqui entre imperadores. Nós sabemos que o número 66 se refere a um imperador, o imperador César. César foi chamado de 666, que significa o número da besta. César foi dado esse apelido a ele como besta. Então, não se refere somente a César, porque está falando desde a fundação do mundo, mas todos aqueles homens que andaram por maus caminhos, que adoraram mais o seu ego, mais o seu eu, adoraram mais a homens, que se fizeram de deuses, e a própria Bíblia fala que não são. Esses que adoraram essa besta, que também significa em figura de linguagem diabo, também significa Satã, que a gente sabemos que são adjetivos que os judeus usavam para se referir a pessoas que não amavam a Deus. Ou até hoje, pessoas que não amam a Deus, pessoas que não amam andar
nos caminhos retos de Deus. Amém? Essas pessoas sacrificaram o bem maior de Deus. Transformaram o bem em mal. Transformaram a verdade em mentira. Amém? Até hoje fazem isso. Por que é desde a fundação do mundo? Desde a fundação do mundo. Porque até hoje ainda é assim. Pessoas que lê a palavra sagrada e não ensina corretamente. A pessoa, ela manipula a palavra para agradar o seu ministério, para agradar os seus egos, né? Nós temos aprendido aqui várias coisas que mandam você fazer e não fazem. E a própria Bíblia fala disso. Mandam você sacrificar, mas eles mesmos não sacrificam. Amém? Então, mudaram a verdade de Deus em mentira. Sacrificando, né? Sacrificando a palavra da vida. Então, essas pessoas não estão escritas no livro da vida desde a fundação do mundo. É o que está dizendo lá em Apocalipse 17:8. Então está escrito assim: a besta que viste era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminhar para a perdição. O que está escrito aqui? Está se remetendo aqui a uma distância, né, desde a criação do mundo, uma distância lá onde Adão, né, segundo a palavra de João aqui, está sendo chamado de besta. Você sabe que Adão, né, foi o que trouxe o pecado do mundo, a morte. E a Bíblia diz que a morte reinou desde Adão até Moisés, né? Então, em figura de linguagem aqui, essa palavra besta está se referindo a Adão. Amém? A besta que viste, então, era e já não é. Adão era, Adão já não é, já não existe mais. Mas ela está para subir do abismo, ou seja, abismo, figura de linguagem, porque Apocalipse é todo cheio de figura de linguagem, né? Abismo significa aqui o Sheol, sepultura. Ela está para emergir da sepultura e caminhar para a perdição. Isso aqui significa os descendentes de Adão. Você sabe que Caim foi descendente de Adão? E a Bíblia diz que ele matou seu irmão. E por que matou seu irmão? Porque as suas obras eram más. Adão aqui é chamado de quê? Serpente. Serpente, dragão, besta, a mesma coisa. Amém? E Caim foi filho de quem? Da serpente. Você lembra da palavra? Né? A descendência da serpente, né? Morderá o calcanhar da descendência da mulher. A descendência da serpente, a descendência de Adão. A descendência do mal. E todos os descendentes, né, que vieram dessa geração. Subir do abismo significa uma figura de linguagem dizendo que os descendentes caminham para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes, né, os habitantes da terra. Está entendendo o que eu estou dizendo? Esses que vão caminhar para a perdição são os descendentes que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida
desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. E todos esses descendentes que não estão escritos no livro da vida, que são os vasos de ira, os vasos de perdição, né? Os vasos de maldição, igual eu botei o título aqui, os filhos da maldição, né? Desde antes da fundação do mundo até o tempo de Apocalipse, onde João está se referindo sobre o imperador. Esse estudo vai ter que ter em duas partes, para vocês poderem entender. A primeira parte estou explicando desde a criação do mundo. E diz aqui que ficarão espantados quando virem a besta. Porque ela era a besta, se referindo a Adão, era. Mas virá uma muito pior. Virá uma muito pior. Então, esses habitantes cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Entendeu? Virá quem que virá? A descendência dela, que já não é, que agora já não é, mas ela tem a descendência que virá. Então todos aqueles, né, imperadores, os fariseus, né, saduceus, todos os religiosos, né, todos os exércitos romanos, imperadores, enfim, todos aqueles que não amam a Deus, todos aqueles que não amaram a Deus e que não amam a Deus, né? Esses estão dizendo que adoraram a besta. Na figura de linguagem, adoraram o mal, adoraram o homem, adoraram o seu ego, seguiram por maus caminhos, né? Como Caim, como Corá, como diz lá no livro de Judas Tadeu. Amém? Todos esses, né, não estão escritos seus nomes no livro da vida, porque não amam a verdade, não amam a Deus, não querem saber da verdade de Deus, querem saber dos seus egos. Amém? E por que eles não estão escritos no livro da vida? Porque não adoraram a Deus. Mães também, aqueles, né, cujos religiosos, que também são chamados de besta, de diabo, de Satã, esses também se enquadra, né? Se enquadra, anticristo também, né? Mais uma palavra, se enquadra também nessa figura de linguagem de besta. Quem é o anticristo? Senão aquele que é contra Cristo. Amém? Todo aquele que é contra Cristo é contra Deus. Cristo é um espelho de Deus. Cristo veio como um espelho de Deus. Todo aquele que é contra Cristo é contra Deus. Porque o que é anticristo é porque é contra Cristo. Não é uma criatura que virá o anticristo, filho do demônio. Não, isso aí é falácia religiosa. A Bíblia não fala nada da existência de uma criatura desse porte. Mas de homens não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Assim Paulo de Tarso ensinou. Toda tentação que vem é humana. E essa tentação, no caso nomeado aqui, usado por João aqui como besta,
ao imperador que perseguiu e caçou todos os cristãos daquela época dele, todos aqueles que não adoraram a Deus. Amém? E os religiosos hoje, desde aquela época até hoje, também se enquadra nisso por apenas um motivo que eu vou ler para vocês aqui. Apocalipse 22:18. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas nesse livro. 19. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão descritas neste livro. Como é a parte da árvore da vida? O que Deus, falou lá no princípio, sobre a árvore da vida, diz que a árvore da vida era a árvore do bem e do mal. A árvore da vida é a sabedoria, é o conhecimento. Ele diz para Adão: no dia que tocares, serás como Deus, porque é a árvore da sabedoria do bem e do mal. Adão foi proibido de tocar porque era do mal. E muitos pregadores hoje não respeitam o que está escrito na profecia do livro. Tiram coisas para o seu bem prazer, para agradar aos seus ministérios. Engana as pessoas que estão servindo os seus ministérios. Manda vocês fazer coisas que é para diversão. A igreja hoje é diversão. Criam várias coisas para diversão do povo. Não dá conhecimento para o povo, não dá sabedoria para o povo. Amém? Um povo tem que ser instruído, porque Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só a verdade pode libertar. Amém? Só a verdade pode libertar o homem de uma mente aprisionada, no sistema religioso de homens que só querem manipular as pessoas, só querem ensinar as pessoas coisas segundo as suas teologias, os seus pensamentos, e não segundo a Deus. E quando a gente vem aqui falar sobre a respeito da graça de Deus, porque a gente lê a palavra conforme ela é, eles vêm criticar a gente. Não é assim? Vocês são hereges, estão deturpando a palavra? Não, meus queridos amados. Nós estamos lendo conforme a palavra é. Estamos lendo a palavra conforme ela é. Está entendendo? Então, essa parte da árvore da vida é a parte do conhecimento, a parte da sabedoria. Por isso é dito: tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala. É porque não consegue entender a verdade da palavra de Deus, porque tiram, acrescentam tudo o que está escrito aqui, para não fazer. Quem acrescentar algo ou tirar algo, Deus acrescentará os flagelos descritos nesse livro. Vai ser tirado sua parte da árvore da vida, que é a sabedoria, que é o conhecimento. Esses são os filhos do mal, esses são os filhos da maldição, esses são os filhos da perdição. Homens, igual Paulo diz
Não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana, não é espírito, é homem, humanos. Anticristo é homem, diabo, satã, besta, dragão, né? São adjetivos para homens desviados da verdade, homens que não seguem a verdade da palavra de Deus. Amém? Abençoados, assim como João usou de muita figura de linguagem, né? E Jesus usou muitas vezes também parábolas. Isso era uma forma dos judeus se expressar. Quando eles queriam falar alguma coisa, mas tinha alguém perto, próximo, que eles não queriam que entendesse, então eles usavam entre eles figura de linguagem ou parábolas. Então, Jesus, usando essas mesmas parábolas, ele contou uma história de um fazendeiro e começa assim. Mateus 13, 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, quem estava propondo essas palavras? Yahshua, o Cristo, propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia uma boa semente no seu campo. Está dizendo que Deus fez o mundo e propôs, né, pessoas boas no mundo, né? Mas, porém, dormindo os homens não quer dizer que Deus dorme. Isso aqui é uma parábola, uma figura de linguagem contando a história de um fazendeiro, mas mostrando como foi a criação do mundo. Deus botou boa semente na terra, dormindo, pois, os homens, os trabalhadores, o dono da fazenda, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quem é esse inimigo? Está se referindo a quem? Adão, que colocou, né, o pecado no mundo. E o pecado, ele gera o quê? A morte. E a Bíblia diz o quê? Que a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, há a transgressão de Adão, por causa da descendência. Entende? Então ele veio e semeou o joio no meio do trigo. Então esses filhos da maldição, os filhos da ira, vaso de desonra, estão vivendo no meio dos filhos da bênção, aqueles que foram predestinados desde antes da criação do mundo. Por isso muitas coisas estranhas acontecem no mundo. A gente vai, como é que uma pessoa pode fazer uma coisa dessa? Pode, porque é da semente maligna. Não tem amor no coração, não tem sentimento, não tem Deus na sua vida. Está entendendo, abençoados? Então, vamos continuar aqui. E os servos, já pulei para o 27. E os servos do pai de família, indo-lhe ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? Preste bem atenção, abençoados. E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, o Senhor disse, ele disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Amém, amados? O joio e o trigo andam junto, caminham junto, né? Nós, homens, ser humanos, não sabemos quem é quem. Por isso não devemos julgar. Que muitos predestinados podem estar hoje numa vida errada, mas sendo predestinado, uma hora o Criador o chamará.
Amém? Mas tem aqueles que foram destinados, né, à perdição, são destinados à destruição, à maldição. Amém? E a Bíblia nos mostra isso. Tanto ele fala aqui que tem alguns que não são escritos no livro da vida desde o princípio do mundo. Porque Deus sabe quem são. Deus sabe quem são. Nós não sabemos. Mas Deus sabe quem são. Eles não estão escondidos de Deus. A pior coisa que me irrita é dizer: houve uma rebelião no céu. Satanás, Lúcifer, seus anjos. Amados, é incoerente. Deus é Deus. Como pode ser feita uma rebelião debaixo dos olhos de Deus e Deus não vê? Isso é menosprezar o poder de Deus. Amém? Isso é menosprezar a Deus, a soberania de Deus. Isso não existe. A Bíblia não fala sobre isso. Isso é criação de homens desviados da verdade, que com seus pensamentos, suas teologias, querem rebaixar Deus a homem. Então o livro da vida foi escrito desde o princípio do mundo, e Deus já sabia quem eram os seus e quem não eram. E já estão escritos no livro da vida os que são para ser escritos. Todos destinados à salvação, predestinados mediante a criação do mundo, os seus nomes já estão escritos no livro da vida. Não se preocupe. Não deixe ninguém te dizer ao contrário a isso. Você já é salvo, você já é abençoado, você já é propriedade exclusiva de Deus. A palavra diz: pela graça sois salvo mediante a fé. Você não vai perder salvação. Nada pode te separar da mão de Deus, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem potestade, nem qualquer outra criatura. Nada pode te separar da mão de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra que é para ser dita, e não que você é pecador, e não que você rouba a Deus quando não dá seu dízimo, e não que o gafanhoto, o devorador, vai perder salvação, tem que buscar o Senhor no monte. Isso é conversa fiada. Isso é conhecimento de religiosos, conhecimento de homem desviado da verdade, porque manipulam a palavra de Deus. Então a sua parte da árvore da vida foi tirada. Por isso tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem. Amém? Só a graça de Deus pode te ensinar essas coisas, amados. Só a graça de Deus pode lhe ensinar essas coisas. Amém? Vamos continuar aqui para a gente terminar. 30. Então o Senhor diz: deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Amém? Glória a Deus, né? Ocasião da ceifa, ocasião da morte física de todo homem, né? Ou por ocasião da morte física de todo homem, está querendo dizer que o joio, né? O vaso de desonra, o vaso de ira, o vaso de maldição, atai-o em molhos para o queimar. Uma alusão ao, né, o vale de Hinom, onde, né, era sacrificado as pessoas lá, mulheres virgens,
crianças, né? Depois o rei Josias acabou com aquilo e tornou aquilo, transformou-se numa lixeira, né? E isso é usado muitos, né, em figura de linguagem. Pelo próprio Yahshua usou também isso, né, no livro de Apocalipse. Mas ninguém ia ser jogado lá não, abençoado. Os evangelhos chamam de inferno, né? Onde as chamas, né, não acabam e as moscas, os vermes. Não, amados. Porque era uma lixeira, entendeu? Era uma lixeira no Vale dos Filhos de Inom, fora dos muros de Jerusalém. Então, antes era um local de adoração ao deus Moloque, né? Pelos povos lá amonita. Então depois muitos israelitas se envolveram nessa tradição religiosa, se envolveram, né? Transgrediram a palavra de Deus e se envolveram, né, a esses sacrifícios, né? Mulheres virgens, crianças eram sacrificadas ao deus Moloque. Então essa alusão a esse lugar de chama, né, veio vindo na boca dos judeus para dizer, né, sobre o Seol, sobre o inferno, né? Ninguém vai ser queimado vivo no inferno. Até porque se uma pessoa for para o inferno, né, o corpo físico já está morto. O espírito não sente dor. Então não sei como que vai ser isso. Segundo a mente dos religiosos, eu não entendo bem isso não. Eu entendo o que a Bíblia diz, né? Lá em Eclesiastes, lá, Deuteronômio, Eclesiastes, né? O corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus, de onde veio. Não está falando de inferno. Inferno significa sepultura. O corpo vai para a sepultura, o pó da terra. E o espírito volta para Deus. Então, na ocasião da ceifa de todos os homens, né? De todos os homens, o joio irá para o pó da terra, onde não tem lembrança, não tem sabedoria, né? Descrito também lá no livro de Eclesiastes. E o trigo, o vaso de bênção, aquele que foi predestinado desde antes a fundação do mundo, ajuntai no meu celeiro. Glória a Deus, né? Muito bom ouvir essas palavras, né? Não é, abençoados? Você é um predestinado, um filho de Deus. Não existe inferno para você, não existe maldição para você. Você não é um pecador. Nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus. Essas são as palavras que os pastores deviam pregar. Mas eles querem condenar, e Jesus já disse: quem vos condena é Moisés, aqueles que vocês, né, tanto adoram. Amém? A graça de Deus é o evangelho do Cristo glorificado. Esse não te condena, esse te traz a verdade, esse te dá a liberdade de saber que você é um filho de Deus, um predestinado, herdeiro de todas as coisas do Pai. Amém? Irmã Creuza Soares, né? Espero que tenha entendido esse estudo aí. Ouça várias vezes aí para penetrar na sua mente, no seu coração. Não deixa nenhum pregador desviado da verdade te dizer ao contrário. O que eu mostrei para vocês estão na palavra, não é palavra do irmão André. Mostrei para vocês aqui os versículos. Pegue suas Bíblias, acompanhe, anote, estude. Amém, abençoados? Ouça esses vídeos várias vezes. Compartilhe.
Se inscrevam se não são inscritos. Indique pessoa para se inscrever, para ajudar esse canal a levar conhecimento a mais pessoas. Não esqueça nunca de dar o like aí. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. E se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queira saber, né? Mande mensagem para o irmão André no WhatsApp, no Facebook. Eu estarei aí te explicando. Farei um estudo e vou estar explicando para você e para mais pessoas que às vezes têm, né, as mesmas dúvidas ou as mesmas vontades de aprender alguma coisa igual você tem. Amém? Então é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. Graças a Deus. Graça e paz.